Oi, crianças, tudo bem? Saudade de vocês. Vocês estão bem em casa? Aqui a gente tá tudo bem. Ficando quietinho aqui. É chato, né? Mas a gente tá aqui quietinho, sem sair, sem ir pra escola. Só saindo mesmo para ir ao supermercado, farmácia quando preciso. E graças a Deus a gente não precisou ir ao médico. Tá todo mundo aqui, bem guardadinho, usando máscara quando precisa sair, bastante álcool em gel. Espero que vocês também estejam fazendo isso, porque eu não quero ver ninguém doente. Saudades mil de vocês. Espero que todos estejam também tomando todos os cuidados necessários e estudando também, que é importante. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e nós vamos orar para a gente começar a nossa aula, tá bom? Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos permite mais uma vez estarmos reunidos, mesmo que de forma remota, que a internet tem nos unido. Eu não consigo ver o rostinho de cada criança, de cada pai, cada mãe que está assistindo, mas eu creio que na Tua palavra o Senhor ministrará e através da minha vida o Senhor tocará o coração de cada um. Usa a minha vida e fala no coração de cada criança aqui. Em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai falar de uma pessoa muito importante, muito falada na Bíblia, muito conhecida na Bíblia. Eu tenho ele aqui porque o Benjamin, vocês conhecem o Benjamin, o meu filho de número 2, ele queria a festa do Davi. E não tem super-herói, não tem nenhum bonequinho do Davi para comprar. Eu procurei na internet e não tem. Aí eu procurei numa lojinha e eu fiz o Davi para ele, tá vendo? Então esse é o Davi, o nosso personagem principal de hoje. Quem foi Davi? Ah, muito bem, Davi foi aquele que matou Golias, o filisteu. Mas só isso ele fez? Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele era filho de Jessé, o filho caçula. Você é caçula? Eu não sou caçula, eu sou a primogênita, primeira filha. Caçula é aquele que é por último. No caso aqui é o Miguel número 3. Quem é caçula aí? Levanta a mão, quero ver, quero ver. Ah, tem bastante, hein? E Davi era o caçula. Além dele ser o caçula, ele era pequenininho e ele era jovem, mas ele era pequeno. A Bíblia fala que ele era pastor de ovelhas, muito bem, ovelhas. E ele cuidava de um rebanho. Mas o que eu quero falar hoje de Davi é da sua coragem. Davi foi um menino corajoso. Vocês são corajosos? Tem certeza? Davi cuidava de suas ovelhas e por elas ele matava qual animal fosse necessário. Ele matou um leão, ele matou um urso. Tudo isso para proteger o seu rebanho. E um dia, Deus falou com o profeta Samuel. Quem foi Samuel? Lembra de Samuel? Que Ana pediu muito para que ficasse grávida? Ele é o profeta Samuel. Lá atrás, ele também muito pequeno foi usado por Deus como boca para falar palavras para o profeta Eli. Mas agora nós não vamos falar de Samuel, nós vamos falar de Davi. É que eu estava querendo lembrar com vocês quem era Samuel. É a mesma pessoa. Deus pediu para Samuel ir até a casa de Jessé. Quem era Jessé? Pai de Davi. Davi tinha mais 7 irmãos. Seus irmãos eram fortes, muito fortes, e eles faziam parte do exército. E eles lutavam contra os filisteus. Aí, Samuel foi até a casa de Jessé, dizendo que o Senhor tinha falado com ele. Ele foi e chegou lá e falou para Jessé: Jessé, preciso ver um dos seus filhos. Daí Jessé chamou o filho mais velho, fortão, muito forte. Aí chegou ele lá, fortão assim.
Aí Deus falou para ele assim, não é ele ainda. Aí Samuel falou assim para Jessé, chama o outro. Aí chamou o outro e veio o outro mais forte ainda. E Deus falou para ele, e assim foram com os 7 irmãos. E nenhum, todos eles, Deus falou que não era aquele filho. Aí Samuel falou assim para Jessé, viu? Acabaram seus filhos? Não tem mais ninguém? Aí Jessé falou assim, tem Davi, mas ele tá lá no pasto cuidando das ovelhas. Mas Jessé também achava que não era Davi a pessoa com quem Samuel queria conversar. Porque Davi era pequeno, Davi era novo, cuidava de ovelhas, não estava fazendo parte do exército. Então, para que ele ia chamar Davi, né? Então Samuel falou para Jessé, não pode chamar ele. E chegou Davi. Foram buscar ele enquanto ele estava cuidando das suas ovelhas. Quando ele chegou, Deus falou para o profeta Samuel, é este que eu escolhi. Ele foi escolhido para quê? Alguém sabe? Isso, ele foi escolhido para ser rei de Israel. Aí Samuel, no mesmo momento, ungiu Davi na frente do seu pai e dos seus irmãos, só que ele não foi rei logo de cara. Ainda teve muita coisa para acontecer. Ele viveu ainda muitos anos antes dele ser rei de Israel. Depois que ele foi ungido, os seus irmãos foram para a batalha. E ele foi convidado para ir até o acampamento. O pai dele pediu para que ele fosse até o acampamento para que ele levasse comida para os irmãos e tivesse notícias. Porque naquela época não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nenhuma outra forma de conversar, senão levando as pessoas até lá. E lá foi Davi. Pegou suas coisas, pôs a mochilinha com a comida nas costas e foi lá levar comida para os seus irmãos. Chegando lá, ele descobriu que o exército filisteu começou a desafiar. E Davi começou a ficar curioso. Ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E os irmãos de Davi falando assim, vai embora, Davi. Vai embora, você é muito pequenininho. Deixa que a gente resolve isso para você. E Davi começou a perceber que os filisteus estavam desafiando todo o exército, porque eles queriam tomar conta de tudo. E aí eles falaram pro exército de que quem conseguisse derrotar Golias, o gigante filisteu, eles poderiam fazer o que fosse necessário, o que eles quisessem. Aí eu peguei aqui um gigante, ele não é o gigante Golias, tá bom? Ele não é o filisteu. Mas imagine Davi, pequenininho, lutando com o Golias. Esse aqui não é o Golias, esse é o incrível Hulk. Mas imagine Davi pequenininho lutando com um gigante. Olha, nem cabe aqui, ó. Imagina. E ele foi desafiado. Aí o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, o rei Saul falou assim para ele, você vai lutar? Ele falou, eu quero ir lá lutar, vou derrotar esse gigante. Mas que menino corajoso, não? Aí Saul arrumou todas as coisas para ele se vestir. Nada serviu, porque ele era pequenininho. A armadura não servia, ele não conseguia segurar o escudo. A espada era pesada, o capacete não ficava caindo da cabeça porque era pequeno, era muito grande. Ele falou assim, não, eu vou em nome do Senhor e eu vou derrotar o Golias em nome do Senhor. E ele foi. Chegou de frente com Golias e Golias falava assim, você, pequenininho assim, vai me derrotar? Ele falou, você pode vir a mim com suas espadas e com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E Davi, mesmo muito pequeno, assim como cada um de vocês,
mesmo muito pequeno, ele teve muita coragem, porque dentro do coração dele existia a fé e ele sabia que quem estava com ele não era o gigante ou não era o exército que ia o proteger, não eram as armaduras que iam guardá-lo, era Deus quem ia ajudar ele a ganhar essa batalha e era Deus quem ia guardá-lo. Mas eu queria falar de Davi, tão pequenininho, tão corajoso. Você é corajoso? Você tem medo? Eu tenho medo de bastante coisa. Tem criança que tem medo de escuro, tem criança que tem medo de bicho, de barata, de escorpião, de aranha, tem medo de cachorro, tem criança que tem medo de ficar sozinha, tem criança que tem medo de não ter amigos. Então eu queria hoje te encorajar, igual Davi, ó, igual Davi foi encorajado. Ele teve Deus no coração dele e isso levou a ele ter uma grande fé e uma grande coragem e derrotar um gigante. Qual pode ser o seu gigante hoje? Seu gigante é o medo de escuro? O seu gigante é o medo de uma barata? O seu gigante hoje é o medo de não ter os amiguinhos? O seu gigante é o medo de falar em público? Então hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal para nós vencermos o nosso medo, ok? Mas a gente vence o medo sozinho? Não, nós vamos vencer o medo com a força de Deus, muito. Ó, para a atividade nós vamos precisar de folha de sulfite, canetinha, tesoura, potinho com tampa, ó, qualquer potinho que vocês tiverem com tampinha, durex, pode ser assim e pode ser dos coloridos, e régua. Ó, eu recortei em tirinhas assim, em um retângulo maior. Nesse retângulo maior, quem não sabe escrever vai desenhar o medo. E quem sabe escrever vai escrever aqui na tirinha o medo que tem. E aqui, nesse menorzinho, nós vamos escrever o versículo. O Benjamin, ele tem medo de sonhar ter pesadelo, então ele está desenhando que ele não quer mais ter pesadelo. O Miguel está desenhando que ele tem medo de monstro e de fantasma. Mesmo sabendo que monstro e fantasma não existem, ele está desenhando porque ele não quer mais ter medo. Ó, terminou de desenhar, ele fez aqui do sonho e que ele tem medo de aranha. Então ele dobrou o papelzinho e vai colocar aqui dentro do potinho, junto com o versículo, que todas as vezes que ficar com medo, vai usar esse versículo, ó. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Daí vai passar o durex aqui nas laterais para você trancar esse medo aqui dentro. E quando você não tiver mais medo, você pode jogar o potinho fora ou pode jogar, abrir e jogar o papelzinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fechem os olhos e vamos repetir assim comigo. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me faz corajoso. Me ajuda a superar todos os meus medos, que eu aprenda a confiar no Senhor, assim como Davi. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima e eu espero que vocês estejam se cuidando, tá bom? Beijão pra vocês, fiquem com Deus.